Olá, sou Cíntia Souza, advogada, especialista em direito empresarial e vim conversar com você hoje, empresário, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ou a LGPD, a Lei 3.709 de 2018, que começou a vigorar o ano passado. O que essa lei resguarda? Por que a minha empresa deve se adequar? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados resguarda os dados das pessoas naturais, das pessoas físicas, como RG, CPF, endereço, e a lei vai além. Ela resguarda também os dados sensíveis, que é uma novidade. O que são os dados sensíveis? São todos aqueles dados que podem gerar discriminação e que muitas vezes nós, empresas, temos contato. Quais são? Sindicalização, se a pessoa tem uma determinada religião, se ela é partidária, se ela faz parte de algum partido político. Então, são dados que podem gerar essa discriminação na hora de você fazer aquele preenchimento de vaga, naquela ficha de emprego. Os dados na empresa geralmente entram então pelos clientes finais ou pelos empregados. Por quê? Quando eu tenho um funcionário, eu preciso de certos dados dele, como RG, CPF, número do PIS, se tem filhos, não é mesmo? Isso para determinar, para fazer o nosso contrato de trabalho. Porém, eu preciso também da digital, né, da leitura, da biometria, eu preciso da fotografia, muitas vezes por crachá, até ali na ficha do empregado tem a fotografia. Esses são dados sensíveis. Então, muitas vezes, né, a empresa não sabe que está lidando com dados tão importantes como esses dados que são feitos, que são adquiridos ali com o funcionário. A empresa tem direito, né, você vai poder captar esses dados quando eles entrarem dentro das 10 bases legais que estão elencadas na lei. Entre elas, o cumprimento de contrato. Se eu preciso de um dado para cumprir determinado contrato, eu vou poder ter esse dado, tratar esse dado. Quais dados são esses? Para eu fazer um contrato com o cliente final, eu preciso, não é, do RG, do CPF, do endereço. Muitas vezes, né, são dados que eu preciso para, em caso de que não haja adimplemento da dívida, né, que eu precise executar esse contrato, são dados que eu vou precisar. Então, todos os dados que eu vou precisar para executar esse contrato, possivelmente, eu preciso posso ter. Por exemplo, né, brasileiro ou não, né, estado civil. Então, são dados que eu preciso saber. Porém, são muitas vezes dados que eu preciso por uma obrigação legal, que é outra base da lei que me autoriza a tratar esse dado. Se eu tenho uma lei que me obriga a ter um determinado dado, eu preciso tê-lo, não é? Por exemplo, eu preciso saber o PIS do meu funcionário para poder cadastrá-lo, né? E esses dados, eles vão vindo de acordo com o ramo da empresa, de acordo com o ramo que ela vai trabalhar. Por lei, eu preciso de alguns dados de funcionários ou clientes em um determinado ramo, um determinado setor, e não preciso em outros. Por isso, a importância de quem vai fazer a implementação da LGPD da sua empresa, de fato, tenha conhecimento do seu dia a dia. Não basta simplesmente preencher modelos pré-estabelecidos e falar que a empresa está adequada. Não, a LGPD ela veio de fato para mudar a política de proteção de dados da empresa. Então, você, empresário, precisa pensar na LGPD não como mais um cargo, mais um enfado que eu tenho que carregar. Não, pense que a LGPD ela veio para mudar a forma como você protege os dados da empresa. E ao proteger os dados da empresa, você passa não só, né, uma boa imagem para o teu público, uma empresa responsável que se resguarda, como também você se resguarda principalmente das penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados. Quais são essas penalidades? Elas vão desde advertências, que dão um certo tempo para que o empresário se adeque, tá? Ou então já multas, ou então, se não se adequar no tempo certo, essas multas.
Quais são as multas? Multas são previstas até 2% do faturamento bruto anual da empresa, porém com limite de 50 milhões, tá? E eles podem ser diárias ou não, uma multa única. Mas eu acho que o pior de todas, dependendo do ramo de atuação da empresa, é não poder mais ter acesso a esses bens, a esses dados, perdão. Por quê? Se eu tenho uma empresa de marketing que trabalha só com dados e de repente eu não poder mais ter acesso a esses dados, esse é o maior prejuízo que eu posso ter para a empresa, muito mais do que o prejuízo financeiro. Pode tornar uma empresa inviável aquela atividade empresarial. Então, realmente, se adequar, vai evitar com que você tenha vários problemas futuros, não é? E quem vai fazer a fiscalização? Será a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Ela não só vai fazer a fiscalização, como vai fazer a regulamentação do setor. Como várias outras agências governamentais fazem em diversos setores. Né? Então, ela vai normalmente publicar normativas, vai regulamentar certas lacunas da lei, e é por isso que é tão importante que quem vai fazer a implementação na sua empresa, de fato, conheça o dia a dia, conheça a sua empresa e conheça principalmente os trâmites, né, as mudanças que podem ocorrer nessa lei através da Agência Nacional de Proteção de Dados, certo? Por que, então, essa implementação é tão importante? Porque a partir de 2022 começarão as multas. Agora em 2021 você está passível, né, está sujeito a essa multa somente por denúncias, mas também não podemos correr esse risco. E uma implementação responsável da empresa não é feita rapidamente, porque você vai fazer um pente fino de todos os dados que entram na empresa. Lembra aquele currículo, uma ficha de empregado? Com tantos dados que você tem lá, só naquele momento, o que você vai fazer com aquele dado? O que aquele dado vai, qual o caminho daquele dado? Porque na LGPD você também tem que falar por que você pegou aquele dado e qual o fim daquele dado, o que você fez com aquele dado. Porque mesmo que você já utilizou, você tem que provar que ele foi extinto. Então, como vai fazer isso? Uma implementação responsável vai fazer todo esse caminho do dado, certo? É muito importante. Muitas vezes nós nos esquecemos que esses dados ficam lá no RH. Quantos currículos, de quanto tempo nós temos lá, quantas fichas de emprego, não é? Por quê? Então, é muito importante que a empresa se resguarde nesse sentido, certo? Uma das coisas muito importantes também, que dentro daquelas bases legais que nós falamos, como cumprimento do contrato, como exigência legal, equivocadamente as pessoas colocam também o consentimento. LGPD, então é só pedir o consentimento da pessoa que eu posso usar todos os dados. Não, o consentimento é a pior base, porque o consentimento ele pode ser revogado, pode ser retirado a qualquer momento, diz a lei. E você tem que provar que aquele dado não será mais utilizado. Já pensou você ter que mostrar por consentimento que você revogou um dado, uma imagem, uma foto da empresa? Então, nós temos que fazer um mapinha, naquele mapa que nós vamos fazer dos dados, e por que desses dados estão sendo tratados, tentar evitar o consentimento, certo? Por isso, mais uma vez, uma implementação responsável é o que vai fazer diferença quando você implantar a sua LGPD. Agradeço muito a sua atenção, estou à disposição com todos os meus contatos aqui para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada!